A Montanha Mágica, Introdução 3. Bom, na verdade eu já gravei acho que 28, 29 vídeos e esse final de semana eu pretendo lançar os vídeos no canal. É claro, como eu faço com o Dom Casmurro, eu vou lançando talvez 2 a cada semana. Eu ainda vou decidir isso, né? E aí, como eu fiz das outras vezes, eu gosto sempre de ter uns vídeos já gravados para não correr o risco de começar um projeto e não ter nada para apresentar, né? Então eu já tenho mais ou menos algo para apresentar aí. Mas bom, isso você não sabe de nada ainda, porque esse vídeo é para ser lançado junto com a primeira leva de introdução. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? O objetivo desse vídeo, na verdade, há 2 objetivos. O primeiro é desenvolver um pouquinho mais a ideia que eu apresentei no vídeo Introdução 2 sobre dissecar uma obra literária. Se você não assistiu ainda o vídeo, você vai ter que assistir para poder saber do que eu estou falando. Então, mas basicamente eu fiz a comparação entre dissecar o seu animal de estimação ou, por exemplo, fazer exame de sangue e descrever a estrutura óssea e celular do meu filho, por oposição a conhecer o meu filho e conhecer o seu animal de estimação. E como, na minha opinião, embora o trabalho de dissecação seja muito importante, o verdadeiro conhecimento você tem vivendo com o seu animalzinho de estimação, passeando com o seu filho, né? Bom, mas aí surgiu a seguinte pergunta. Tá, mas o que você está fazendo nos vídeos? E vocês vão ver que nos vídeos eu faço mais ou menos isso. Não é um trabalho de dissecação? Porque vocês vão ver que às vezes eu pego uma frase determinada, eu leio essa frase, leio mais uma vez, faço conexão com o começo do livro, faço conexão num dos vídeos com outros livros. Eu fiz conexões já com o Dom Casmurro, com o Velho e o Mar, do Hemingway. Isso não é dissecação? Olha, é claro que a gente está fazendo uma comparação, né? Então, o que é dissecação, né? Poderia e não poderia ser. Eu prefiro chamar de... Eu prefiro dizer que não. Prefiro responder essa pergunta com não. Eu prefiro dizer que eu estou prestando atenção, e muita atenção, em algumas partes do livro, e isso é diferente de dissecar, ok? Não sei se a comparação ainda vai continuar firme e forte, mas analisar o olho do meu filho, os cílios dele e tudo mais, não é dissecá-lo. Tá. Mas uma obra literária não tem sangue, então eu não posso cortar para dizer quando que eu estou dissecando ou não. Mas talvez um ponto de partida bem interessante para a gente diferenciar a dissecação de uma análise profunda, né? Não estou dizendo que eu vou fazer sempre análise profunda, estou dizendo que estou prestando atenção. Talvez um ponto seja o método. Perceba, quando você vai dissecar um animal, o método precede o próprio animal. O que eu quero dizer com isso? Tem uma determinada técnica e todo animal que você dissecar, não importa qual animal que você disseque, você vai seguir essa determinada técnica. É claro que eu estou excluindo que, sei lá, o tatu você começa quebrando a casca, não estou falando disso, mas estou falando que há um método que precede o animal em específico, né? Vamos supor que eu seja um dissecador de tatu, claro, uma profissão que está em alta na sociedade, né? Hoje em dia, até aconselho você fazer faculdade de dissecador de tatu. Então eu sou um dissecador de tatu. Provavelmente tem um jeito bem estabelecido de eu analisar cada um dos tatus, né? Então primeiro eu quebro a casca, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo outro. Se eu continuo com essa analogia, dissecar uma obra de arte é ter já os parâmetros sob os quais eu vou analisar essa obra pré-estabelecidos. Por exemplo, eu sei que eu tenho que prestar atenção ao narrador, ao tempo narrativo, ao personagem, à ambientação, ao contexto histórico. Então eu pego lá o primeiro livro, Machado de Assis, narrador, contexto histórico, beleza, já fiz. Segundo livro, o Velho e o Mar, narrador, personagem, entenderam? Isso quer dizer que o método precede a própria obra. Okay?
Qual que é a relação que eu estou tendo aqui com a literatura? A literatura precede o método. Eu pego um livro e eu começo a ler esse livro. E esse próprio livro me diz as condições sob as quais ele quer ser analisado. Esse próprio livro me diz qual é a relação que ele quer ter comigo. Ele dita as regras também. Ou seja, ele também é ativo, ok? E muito ativo. E muito ativo. Na verdade, a relação quase que se inverte. O livro não está ali para que eu prove alguma teoria que eu tenha. Então, o livro não está ali para me servir. Ao contrário, eu estou ali para servir o livro. Okay? Então, pode acontecer, como já tem acontecido, tanto no Dom Casmurro, como no The Old Man and the Sea, como na Montanha Mágica, que em alguns aspectos, em alguma parte, o que o livro me peça é que eu pense sobre a relação do narrador e do leitor. A outra sobre a relação dos personagens, a outra o contexto histórico. Pode acontecer que passe um livro inteiro sem eu nunca me interessar, sem o livro nunca me pedir que eu pense sobre a questão do narrador, por exemplo. Okay? Seria mais ou menos a diferença entre... Então vamos lá, vamos sair dessa área macabra de dissecar o filho, né? Seria mais ou menos assim, eu sou um recreador e eu tenho... Melhor ainda, eu fui professor de criança e eu tive duas experiências. Desculpe pela digressão, mas basicamente meus vídeos são digressões. Eu tive duas experiências ensinando criança, né? Uma experiência, eu tinha, creio que 18 para 19 anos, e a outra eu já era bem mais velho, já tinha 2 filhos, 30 e alguma coisa, né? Eu lembro que na primeira vez que eu ensinei criança, eu ensinava criança desde 3 anos até, acho que até 12 anos de idade. Então, eu lembro que muitas vezes eu tive que me segurar, né, para não quebrar o braço de uma criança, não chutar as costas da outra, não sair chorando da sala de aula, não ir pro banheiro e cortar os pulsos, porque eu me desesperava em ensinar aquele tipo de gente. Por quê? Porque nada dava certo. Tudo que se apresenta, eles escapam, eles são digressivos, eles vão pra tudo quanto é lugar e você não consegue controlar ele, e eles gritam. E eu lembro que a aula era de meia hora, e aquela aula de meia hora parecia que durava 3 horas e meia, aquele troço não passava o tempo. Tá, ok. Então eu era aquele Thiago, dei aquelas aulas, passaram-se os anos. Eu estava num período na minha vida em que eu estava pegando tudo quanto é tipo de trabalho. Eu tinha aberto uma escolinha para mim, eu já trabalhava aqui no CCA e uma amiga minha me convidou para ir trabalhar na escola onde ela era diretora. E eu aceitei, já sabendo que eu teria alguns momentos de pavor, mas o dinheiro era muito atraente. E alguns momentos de pavor porque... Bom, não contei essa parte, né? Aí eu dei aula para essas crianças quando eu tinha 19 anos, parei, comecei só com curso de inglês. Nesse inteirinho, às vezes eu dava aula para adolescente, como até hoje eu dou, né? Que é um meio termo, às vezes dá alguns estresses também, mas a maioria adulto, adolescente, beleza. Então, eu ia voltar para esse tipo de aula. E de repente, bom, já me preparei psicologicamente, né? Já fui na farmácia, eu comprei diversos calmantes pra mim e pra eles, pra dissolver no suco, esse tipo de coisa. E aí passaram-se, o quê? 2, 3 semanas e as coisas estavam fluindo muito bem, as coisas estavam muito legais. As crianças são extremamente carinhosas, a gente se divertia junto, brincávamos, conseguia passar matéria pra eles, então foi uma experiência muito boa. E aí eu fiquei pensando, o que que mudou? O que que mudou? O que que tem de diferente daquele primeiro Thiago de 18, 19 anos e desse Thiago de 30 e alguma coisa? E, bom, uma diferença enorme é que eu já tinha filhos, então eu já estava mais acostumado com gritos e berros e coisas assim. Mas, o mais importante, eu deixava com que eles fizessem parte da aula, né? Eu tinha liberdade naquela escola também, na outra eu também tinha, né? Mas eu conseguia aproveitar a liberdade, então se eles tinham energia para pular, eu pulava junto com eles, eu ficava no chão junto com eles, a gente desenhava junto, depois a aula não estava muito legal, então a gente cantava alguma coisa e assim por diante. Por que eu fiz essa longa digressão? Para mostrar
que se você tem um relacionamento mesmo com alguém, e essa é a diferença, na minha opinião, do primeiro para o segundo Tiago. O primeiro Tiago queria impor o seu ritmo, as suas regras na sala de aula, de forma que qualquer desvio dessa regra era um estresse. O segundo Tiago fazia com que os alunos participassem no sentido que eles eram parte ativa da aula também, né? Bom, eu perdi uma frase que eu comecei, mas eu começo outra. O importante é o seguinte: se você tem realmente um relacionamento com uma pessoa, você não vai fazer só a parte ativa. Se você faz só a parte ativa e a outra pessoa tem que atender exatamente às suas expectativas, então você está doente. Então você não sabe se relacionar. Okay? Se o seu animalzinho de estimação, você quer que o teu animalzinho de estimação só seja aquela coisa carinhosa, né? Então você quer abraçar o seu animalzinho de estimação todo o tempo. Só que o teu animalzinho de estimação tem muita energia e ele quer correr, quer pegar um graveto ou quer te arranhar, ele quer ficar latindo e você fica estressado com isso. E você dá calmante pro teu animalzinho de estimação ou sei lá, uma injeção para que ele fique meio morto e você consiga abraçar ele do jeitinho que você quer. Então, olha, não sei, mas você não está tão preparado assim para ter um animalzinho de estimação, ok? Agora, eu acho que vocês sabem aonde que eu estou indo, né? Para qual que é a direção que o meu raciocínio está tomando. A obra literária tem que ser assim, ok? É muito interessante, tem livros que a gente pensa bastante sobre o narrador, tem livros que refletem bastante o momento histórico, mas tem livros que não tem nada a ver, não é uma questão relevante. E quem vai dizer isso para você são as crianças, é o teu animalzinho de estimação e é o próprio livro. Por isso que eu não considero que o que a gente está fazendo aqui é dissecação, ok? Porque não há método prévio. Ou meio que há um método, eu sei que eu tenho que ler com muita atenção, mas isso dificilmente falar que isso é um método, né? Eu sei que eu tenho que ler com muita atenção e é na relação ali, na vivência e convivência com o livro que eu sei quais vão ser os próximos passos, ok? Bom, isso para esclarecer aquela questão. Deixa eu fazer mais uma coisa nesse vídeo, talvez eu devia fazer um vídeo diferente para isso, mas acho que vai ficar muito vídeos introdutórios aí, as pessoas não vão querer. Vou começar lá o Thomas Mann. Coisas práticas, o que eu aconselho? Como eu aconselho você a usar esses vídeos? Eu aconselho, primeiro, comprem essa edição bonita da Companhia das Letras, ok? Não se preocupe, eu não estou fazendo merchandising com todos os meus 20 inscritos no canal. Vai aumentar muito a venda da Companhia das Letras, então eles estão me dando dinheiro, não é isso. É só porque ela é uma edição bonita, as páginas são bonitas, né? É uma tradução nova, tem bastante espaço para você fazer várias anotações, então eu acho legal. Se você tem condição, compre essa edição aqui da Companhia das Letras, também porque vai facilitar bastante a tua vida se você quiser usar esse canal, né? Vai ter as páginas certinho. Eu sempre tento localizar, vou tentar localizar vocês aonde que eu estou lendo, mas é sempre mais difícil. Então eu aconselho, até porque é um livro que você vai gastar um tempo da tua vida, talvez alguns meses. Então compensa lá uns 60, 70 reais se você comprar na Amazon, por exemplo, compensa. No cinema a gente vai uma vez, são 4 horas entre fila e tudo mais, e a gente gasta já 70, 80 reais se for com pipoca, etc, etc. Então compensa comprar um livro desse. Então, meu conselho, comprem esse livro, né? Assista os vídeos introdutórios, se você já está assistindo o último, não sei se eu vou fazer mais algum vídeo introdutório, e sempre veja, quando começar os vídeos normais, comentários e passagem, vejam na descrição, eu sempre vou tentar colocar na descrição, se eu não colocar me avisem, mas eu sempre vou colocar o capítulo sobre o qual eu vou fazer o comentário, o subcapítulo, que vocês vão ver que a montanha mágica é dividida assim, e a página. O que eu aconselho? Eu aconselho você a ler todo o capítulo. Então o capítulo vai da página 1 até a página 20. Então você lê todo o capítulo até a página 20. E aí você assiste o meu vídeo que era lá na página 17. De modo que o meu vídeo sempre seja um retorno a uma parte que você já leu. Eu acho que isso seria bem interessante, né?
É claro, faça como vocês quiserem, o computador de vocês, o vídeo de vocês, faz o que vocês quiserem, mas esse é o meu conselho. Segundo conselho que eu tenho a dar, estabeleça uma rotina, uma escala. Por mais que seja humilde os seus propósitos, né? Sejam modestos os seus propósitos, ou os seus, como é que se diz, alvos, os seus... Tem uma outra palavra que eu queria para isso. Por mais que seja assim 10 páginas por semana, que seja, mas estabeleça um mínimo. E esse é o meu outro conselho, que esse mínimo seja mínimo mesmo. Okay? Não forcem demais. Por quê? Você estabelece em 50 páginas. Olha que bonito, eu quero ler bastante. Aí uma semana não dá, porque você está muito corrido. Aí você já desanima, aí você acaba deixando o livro para depois. E livro assim você precisa de comprometimento. Okay? Então, estabeleça 10 páginas. Se você vai ter energia numa semana de ler 30, ótimo, você passou o teu propósito. Mas estabeleça um mínimo. Ok? Estabeleça um mínimo. Talvez até num calendário, assim, tal dia eu tenho que ler tal dia eu tenho que ler até tal parte. Para que você saiba que você vai começar esse livro e vai terminar esse livro também. E aí, em relação aos meus vídeos, você escolhe. Talvez você queira assistir todos eles, talvez só alguma parte que você ache mais curiosa. Sintam-se à vontade para fazer o que vocês bem entenderem.